História do Campeonato Brasileiro, Parte 1. Para compreendermos a história deste campeonato, precisamos primeiro de ir além do seu ano de fundação para percebermos os principais fatores que contribuíram para a sua formação. No final do século XIX, vários imigrantes ingleses trouxeram para o Brasil a cultura do desporto que estava a encantar a Europa. Apesar de ter sido praticado no início pelas grandes elites da sociedade, o futebol tornou-se rapidamente bastante popular no país, tendo ganhado o maior destaque no estado de São Paulo. Foi nesse mesmo estado que foi fundado o primeiro campeonato de futebol, em 1902. Muito graças a isso, mais tarde, outros estados também seguiram o exemplo e criaram as suas competições estaduais. No entanto, à medida que o futebol se popularizava no Brasil, surgia aos poucos o desejo em criar uma competição nacional. Porém, isso não foi nada fácil para os brasileiros. Ao contrário de muitos países que já tinham as suas ligas nacionais, como a Argentina, a Itália ou a Inglaterra, o Brasil demorou muito tempo para conseguir criar uma, muito graças ao grande financiamento e à deslocação dentro do país que uma prova dessa dimensão exigia. No entanto, os brasileiros tentaram contornar esse problema à sua maneira. Em 1922, foi criado o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, que foi considerado a primeira grande competição entre os estados brasileiros. Apesar de não ser disputado por clubes, esta foi a competição que dominou o futebol brasileiro até aos anos 50, sempre reunindo os melhores jogadores de cada estado e os melhores duelos da época, principalmente entre as seleções cariocas e paulistas. Pelo meio, ainda surgiu uma outra competição que foi fundamental para o avanço do futebol brasileiro, o Torneio Rio-São Paulo, que ganhou o seu protagonismo durante a década 50 e que seria mais tarde o principal campeonato do Brasil. No entanto, o grande fator que impulsionou a ideia de criar um campeonato nacional foi o Torneio Internacional de Clubes Campeões. Sim, esse torneio que é utilizado como meme do Mundial do Palmeiras. Bem, a FIFA queria organizá-lo no país brasileiro, devido à excelente organização do Mundial de 1950, como também por considerarem-no uma entidade máxima do futebol mundial. Tudo parecia perfeito para o Brasil. No entanto, havia um pequeno problema: o Brasil não tinha um representante nacional. A FIFA ainda sugeriu para que fosse criada uma pequena competição para que fosse definido o campeão nacional, mas o tempo não o permitiu. Por isso, por conta deste impasse, foram escolhidos o representante do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro para representar o Brasil nesse torneio. Devido a esta confusão e também pelo atraso no desenvolvimento do desporto, a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, foi pressionada pela imprensa e pelos dirigentes a criar urgentemente uma competição nacional, de modo a evitar situações como essas. Por isso, imediatamente em 1952, a CBD apresentou a 17 de setembro um projeto de uma competição nacional, que foi aceito pela FIFA, podendo esta começar a partir de 1955. Nesse ano, realizou-se o primeiro Congresso Brasileiro de Federações do Futebol, em Belo Horizonte, que foi muito importante para se discutir a organização da primeira grande competição nacional. Nesse congresso foi discutido os calendários das competições estaduais e o formato que seria utilizado para o campeonato nacional, entre muitos projetos apresentados. O projeto do Estado Mineiro foi o que agradou a maioria e que contribui para a fundação da Taça do Brasil. Finalmente, o campeonato estava organizado e tudo indicava o começo de um torneio nacional. No entanto, esse projeto ficou no papel por 4 anos, dado que não se podia alterar o calendário do futebol brasileiro que já tinha sido aprovado para o período entre 1955 e 1958. Para pressionar ainda mais o arranque da Taça do Brasil, em 1958, a CONMEBOL estava a planear criar uma competição continental, semelhante à Taça dos Campeões Europeus. Além disso, a Confederação Sul-Americana e a UEFA estavam a planear um outro torneio que reunia os campeões continentais, a Copa Intercontinental. Resumindo, a CBD tinha de começar urgentemente a competição. Por isso, no ano de 1959, foi fundado a Taça Brasil, o primeiro campeonato nacional que reunia os clubes campeões de cada estado, tirando algumas exceções. Nessa edição, participaram 16 campeões estaduais, e o campeonato era composto por 3 fases. A primeira continha grupos de diferentes zonas do país em sistema de eliminatórias, sendo que o vencedor de cada grupo passava para a fase seguinte. A segunda fase era composta por 2 zonas onde se decidia os representantes da Zona Norte e Sul.
Por fim, na terceira fase, também no formato de eliminatórias, entravam em cena o clube representante do estado carioca e o clube do estado paulista, juntamente com os dois representantes das duas zonas, para disputarem o título nacional. Nesse ano, pela surpresa de muitos, o clube campeão nacional foi o Bahia, em cima do poderoso Santos, acabando com o domínio do eixo Rio-São Paulo no futebol. A partir daí, entraram mais clubes nesta competição, como também houve outros clubes que se consagraram campeões, sendo o Santos o maior campeão na altura. Além disso, durante esse tempo, a competição contou com equipas recheadas de craques, o que proporcionou para um bom desenvolvimento da Taça Brasil. No entanto, o ano de 1966 forçou a reflexão da CBD sobre o torneio, muito devido à fraquíssima exibição da seleção brasileira na Inglaterra e da conquista nacional do Cruzeiro na Taça do Brasil, ao que proporcionou ao fim da hegemonia dos clubes do eixo Rio-São Paulo e da zona da Bahia. Por outro lado, o público não demonstrava tanto interesse pela Taça Brasil, o que não se verificava no torneio Rio-São Paulo. Por isso, a CBD optou por manter a Taça Brasil e abrir portas ao torneio Roberto Gomes Pedrosa, ao que agradou diversos clubes. O ano de 1967 serviu para testar este novo modelo com a participação de clubes de 5 estados. Ao contrário da Taça Brasil, o torneio Roberto Gomes Pedrosa contava com 2 fases. A primeira era composta por 2 grupos, onde se apuravam os primeiros 2 à fase seguinte. Depois, a segunda fase era composta por um grupo que reunia os campeões e os vices dos 2 grupos, sendo o clube com mais pontos somados o campeão. Este torneio é a resposta para a dúvida de muitos sobre a conquista dos 2 títulos nacionais no mesmo ano pelo Palmeiras, uma vez que na altura, tanto a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa eram considerados como campeonatos nacionais. Mas voltando para o foco do vídeo, em 1969, a CBD terminou com a Taça Brasil, passando a existir apenas um campeonato nacional, a Taça Prata, que é o torneio Roberto Gomes Pedrosa mas com outro nome, e sem qualquer mudança no formato. Até 1970, este campeonato contou com 3 campeões diferentes, sendo o que mais conquistou, Palmeiras. O campeonato brasileiro parecia finalmente estável, no entanto isto apenas era o início para a grande confusão que irá acontecer nos próximos anos. Bem pessoal, esta foi a primeira parte desta história. Peço desculpa se demorou muito tempo a sair, porém este tema é muito complexo e existem muitos detalhes necessários a serem analisados. Por favor, se gostaste, dá like e partilha este vídeo com os teus amigos para me dares um apoio. Se queres ver vídeos do mesmo género, clica aqui numa das sugestões. Talvez vais gostar.